Olá, queridos alunos. Vamos analisar as atividades da terceira semana do PET 2. As questões dessa semana são sobre literatura, ok? Questão 1, retirada do Enem de 2016. Leia o trecho abaixo. Esaú e Jacó. Ora, aí está justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Por outro lado, aproveito em irem as pessoas da minha história colaborando nela, ajudando o autor, por uma lei de solidariedade, espécie de troca de serviços entre os enxadristas e os seus trabalhos. Se aceitas a comparação, distinguirás o rei e a dama, o bispo e o cavalo, sem que o cavalo possa fazer de torre, nem a torre de peão. Há ainda a diferença da cor, branca e preta, mas esta não tira o poder da marcha de cada peça. E afinal, umas e outras podem ganhar a partida, e assim vai o mundo. Esse é um trecho do livro do romance Esaú e Jacó, de Machado de Assis. O fragmento do romance Esaú e Jacó mostra como o narrador concebe a leitura de um texto literário. Com base nesse trecho, tal leitura deve levar em conta o leitor como peça fundamental na construção dos sentidos, a luneta como objeto que permite ler melhor, o autor como único criador de significados, o caráter de entretenimento da literatura, a solidariedade de outros autores. Vejam, uma das características de Machado de Assis é ele conversar com o leitor. Ele sempre está trocando ideias, pedindo opinião, sugestão. Ele usa muita intertextualidade. Nesse texto aqui, ele está comparando seu romance com o jogo de xadrez. O enxadrista é aquele que domina o xadrez, né? As peças do jogo de xadrez, o rei, a dama, o bispo, né? O peão. Então, ele faz uma intertextualidade e conversa com o leitor pedindo a sua opinião sobre o texto. Então, pensem nisso para responder essa questão. Questão número 2, também retirada do Enem 2014. Leia o fragmento abaixo. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessa ocasião, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça, mas, afinal, resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Esse também é um outro texto de Machado de Assis, tá? É um conto, A Missa do Galo. No fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com a amante. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa exagerar quanto ao desejo em ir ao teatro, personificar a prontidão em ir ao teatro, esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro, reforçar compromisso com o casamento, suavizar uma transgressão matrimonial. Bem, aqui, para responder essa questão, vocês vão ter que dar uma olhadinha nas figuras de linguagem. Eufemismo é uma figura de linguagem. E assim que vocês verem o significado, vocês vão conseguir responder essa questão, ok? Esses textos do Machado foram escritos na virada do século, né? De 1800, virada do século XIX para o XX, tá? Final de 1800 para início de 1900. Então, ele usa uma linguagem rebuscada, né, erudita, são palavras mais difíceis de a gente entender. Então, tem que olhar no dicionário. Vou deixar para vocês pesquisar no dicionário as palavras que vocês não entenderem, que também vai ajudar a responder as questões, ok?
Vamos para a questão número 3. Também retirada do Enem 2012. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo, Lira Neto, ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, que nasceu em 1829 e faleceu em 1877, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte de seu acervo inédito será digitalizada. Tá? Aqui se faz uma breve biografia da vida do romancista José de Alencar, que também cai muito no Enem texto dele, tanto dele quanto do Machado de Assis. Então, aconselho que leia os romances de José de Alencar. O Guarani, Iracema, a Senhora, Lucila, são vários textos que ele tem. Históricos também, o Troco do IP, outros. Vamos à questão. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender o seu romance? O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal? Atemporal é que não ela é válida para qualquer tempo, não tem idade. No caso, ele fez indianistas, está falando sobre índio, né? Os índios hoje não estão mais aqui tanto, né, no Brasil. C. A divulgação das obras de José de Alencar, por meio da digitalização, demonstra sua importância para a história do Brasil imperial? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional? O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Bem, então esse aqui ele não é tão não tem tanto a ver com a escrita do José de Alencar. Aqui é um texto biográfico e fala da importância da sua obra para o Brasil. Então, dentre essas 5 alternativas, vocês vão ver a que mais se aproxima da contribuição que ele teve para a nossa história, tá? Porque a literatura e a história andam de mãos dadas. Vamos agora para a quarta questão, que é um texto do Olavo Bilac, também retirada do Enem 2014. A pátria ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste, criança. Não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta, a natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que a vida há no chão, vê que a vida há nos ninhos, que se balançam no ar, entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nascestes. Vamos às questões agora. Então, vamos lá. O poema Pátria harmoniza-se com um projeto ideológico em construção na Primeira República. O discurso poético de Olavo Bilac ecoa esse projeto na medida em que a paisagem natural ganha contornos surreais
como o projeto brasileiro de grandeza, a prosperidade individual com a exuberância da terra, independente de políticas de governo, os valores afetivos atribuídos à família devem ser aplicados também aos ícones nacionais? A capacidade produtiva da terra garante ao país a riqueza que se verifica naquele momento? A valorização do trabalhador passa a integrar o conceito de bem-estar social experimentado? Bem, então naquela época, né, o que ele está fazendo aqui, Olavo Bilac, nesse texto, nesse poema? Ele está exaltando a grandeza do Brasil, né? Então vamos ver aí qual que é a alternativa que mais se encaixa nesse texto, tudo bem? Também Olavo Bilac é do século XIX, tá, gente? Todos são textos antigos. Vamos ao último texto da questão da terceira semana, que é a quinta questão, só que não está marcada a número 5 aqui. Acho que teve um errinho de digitação no PET e ficou sem número a questão. Então, é um texto do Monteiro Lobato chamado Negrinha, um fragmento do livro dele. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com um lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar. Ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiência, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai! Aí punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças, vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amiga de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Bem, vamos aqui às questões. A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela falta de aproximação entre a menina e a senhora preocupada com as amigas, receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas, ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças, resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto, rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. Bem, isso aqui era também final do século XIX, onde aconteceu a abolição, né? E a senhora, dona Inácia, aqui do texto, fora senhora de escravo e nunca aceitou o regime novo. Essa indecência de negro querer ser igual a branco, né? Então, há uma crítica aqui e vamos ver qual a questão que mais se adequa. Gente, olha, as questões não são tão fáceis, porque são textos antigos, mas são questões que caem muito no Enem, literatura. Então, é muito importante que vocês consigam ler, interpretar, entender esses textos e, de preferência, também ler os romances desses autores para melhorar e se preparar para a prova do Enem, ok? Até a próxima semana. Beijão para vocês.